Dando continuidade à nossa aula, hoje nós iremos falar sobre a evolução histórica, a construção conceitual, princípios e diretrizes da extensão nas instituições de ensino superior, públicas, vinculada à formação acadêmica e social. Também política de extensão no Brasil, política nacional de extensão universitária, a realidade local dos polos, né, as instituições sociais situadas nos polos, e a parceria do IFTM e comunidade local. Em relação à extensão universitária nas instituições de ensino superior, públicas, né, aqui no Brasil, evoluiu, né, no modelo aí assistencialista, difusionista, né, para a concepção aí de emancipatória. Ela está centrada muito na interação dialógica, né, nas trocas de saberes, e atualmente ela é considerada uma função bem acadêmica, né, indissociável do ensino e da pesquisa, com o objetivo de produzir transformações sociais e acadêmicas. E isso garantindo, lá em 2018, uma obrigatoriedade de uma inserção curricular, né, que seria a curricularização. E como é que foi essa evolução histórica? Bem, a origem foi lá no século XIX, início do século XX, surgiu lá na Inglaterra, focada na educação continuada e influenciada lá pelo modelo norte-americano de extensão rural, né? E depois disso veio para o Brasil, né, nas eras aí de conferências e ações assistencialistas, né, como baixa integração à pesquisa e ao ensino. Depois teve uma institucionalização de 1968 a 1988. Ela teve uma reforma universitária, né, por volta de 1968, que era a Lei 5.540, que oficializou a extensão, mas na sua prática, de fato, foi impulsionada pela redemocratização e pela Constituição Federal de 1988, que estabeleceu essa indissociabilidade, né, esse tripé universitário. Está contido lá no artigo 207 dessa Lei 5.540. A consolidação veio nos anos 90, né? O Fórum de Pró-Reitores da Extensão, que é o FORPROEX, fortaleceu essa extensão popular e emancipatora. A resolução CNE 7 de 2018 já determinou essa curricularização da extensão, obrigando que ter no mínimo 10% da carga horária dos cursos de graduação sejam dedicados a atividades extensionistas. E nos cursos à distância, essas atividades extensionistas são obrigadas a serem feitas presenciais. Como que foi essa construção conceitual? A extensão ela é conceituada como um processo educativo, cultural, científico e político, e viabiliza a relação transformadora entre universidade e sociedade. Então tem uma via aí de mão dupla, né? Não é apenas levar conhecimento, mas interagir com a comunidade, trocando saberes, produzindo conhecimento, compartilhando, etc. E a função social, ela atua como uma ponte entre a universidade e as demandas sociais, contribui para o desenvolvimento social, regional, o combate à desigualdade e a formação do cidadão estudante. E essa função acadêmica, né, ela supera a visão da atividade secundária. A extensão ela é pedagogicamente integradora, ela torna o ensino e a pesquisa mais relevante e aplicada à realidade. E os princípios e diretrizes da extensão, essa política nacional da extensão universitária, ela foi reafirmada, né, pela CNE, essas diretrizes, né, no número 7 de 2018, onde houve a interação dialógica, né, que é o diálogo entre a troca de saberes com a sociedade, sem postura messiânica da universidade. Teve uma interdisciplinaridade e uma interprofissionalidade, que foi o diálogo entre diferentes áreas do conhecimento para abordar a complexidade social. Teve uma indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão, onde a extensão articula-se com o ensino e a pesquisa, formando um único processo acadêmico. Teve um impacto de formação do estudante, onde o foco da formação integral cidadã e crítica do aluno, que permitiu a vivência da prática. O impacto e a transformação social também, que foram ações, né, que geraram mudanças concretas aí na comunidade e na própria universidade, voltadas para a emancipação social. Mas como é que é essa extensão nas IES públicas? Bem, a extensão é um compromisso, né, com o desenvolvimento humano, social e econômico. Ela se operacionaliza através de programas, projetos, cursos, oficinas, eventos e até prestações de serviços tecnológicos, e foca na democratização do saber e na transformação de realidades. E como que foi essa política de extensão no Brasil?
ela foi fundamentada na Constituição de 1988. Promoveu aí a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e teve a visibilidade da interação transformadora entre universidade e sociedade, né? Hoje, né, a extensão é obrigatória 10% da carga horária total, num foco de interação dialógica, interdisciplinaridade e impacto social. Os principais aspectos aí dessa política de extensão, então, é a fundamentação legal, né, que ela se baseia aí na Constituição Federal de 1988 e as leis, as diretrizes básicas, né, da educação nacional, que é a nossa LNB 9.394 de 96, e foi regulamentada pela Resolução CNE 7 de 2018, que obriga a inserção, que é a curricularização dos currículos de graduação. As diretrizes centrais, então, foram interação dialógica, né, que é a troca de saberes da universidade e comunidade, interdisciplinaridade e interprofissionalidade, o diálogo entre áreas de conhecimento, né? E a modalidade de ação, a extensão, ela pode ser materializada por ter programas, projetos, cursos, eventos e prestação de serviço. Nesse contexto atual, a extensão ela é reconhecida como uma prática acadêmica essencial para a democratização do conhecimento e do desenvolvimento de soluções regionais. Então, a extensão universitária, principalmente no Brasil, ela é considerada um processo educativo, cultural, científico, né, e que articula o ensino e pesquisa de forma interdisciplinar. Mas como que está essa política nacional de extensão universitária? Bem, ela reafirma os objetivos pactuados ao longo da existência do Fórum, né, PROEX. Muitos deles foram aí formalizados no Plano Nacional de Extensão Universitária de 1991, nos quais aí acrescentam outros saberes, né, que fazem necessários para o enfrentamento de novos desafios. E ainda aproveitando novas oportunidades, né, tendo em vista aí o contínuo fortalecimento da extensão universitária. A prática dessas atividades de extensão universitária, principalmente no Brasil, lá do século XX, né, coincidiu com a criação aí do ensino superior. E suas principais manifestações, né, foram os cursos e conferências realizados na antiga Universidade de São Paulo, em 1911 ainda, e as prestações de serviço da Escola Superior de Agricultura e Veterinária da cidade de Viçosa, que desenvolveu na década de 1920. Nesse primeiro caso, a influência veio da Inglaterra e no segundo, dos Estados Unidos. Mas no início da década de 2000, a extensão universitária já havia adquirido significativa densidade institucional, no que se refere à Constituição de 1988. A legislação federal e as regulamentações aí do Fórum PROEX, né, que foi o Fórum de Pró-Reitores e Extensão de Universidades Públicas Brasileiras, né? Então, o Brasil hoje ele combina traços, né, de seu passado conservador e autoritário com as inovações institucionais aí forjadas na luta da redemocratização. Ainda mantemos nossa antiga tradição de modernizar sem alterar as estruturas sociais. Entre esses avanços, dois merecem destaque, né? O primeiro diz respeito aí à Política Nacional de Extensão Universitária, à institucionalização da extensão. Vale lembrar que esse preceito constitucional de indissociabilidade, né, entre ensino, pesquisa e extensão, a importância conferida pela LDB, as atividades socialistas, e ainda a destinação feita pela PNE de 2001-2010, né, de 10% da acreditação curricular das atividades. Mas o avanço conservador e a etilista, né, presente nas estruturas de algumas universidades ou departamentos acadêmicos, e principalmente a falta de recursos, né, nas estruturas de algumas universidades, financeiros, né, entre outros, tem colocado limites importantes aí para a implementação desses institutos legais, né, no âmbito das universidades públicas. O segundo avanço relaciona-se com a priorização da extensão universitária em vários programas, investimentos do governo federal desenvolvidos no âmbito do MEC. Dessa forma, a extensão universitária, né, sob o princípio constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, é um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e até político, e que promove a interação transformadora entre a universidade e outros setores da sociedade. Mas como é que está a realidade local dos polos, né, em relação à curricularização da extensão aqui no Brasil? Ela está marcada, né, pelo processo de transição ainda, onde instituições de ensino superior buscam integrar esses 10% da carga horária total dos cursos em atividades acionistas presenciais, no caso de cursos EAD, à distância. Principalmente aí como está exigido na resolução CNE 7 de 2018. Esse movimento tem transformado a extensão em uma atividade complementar, em parte obrigatória e central do currículo. Os principais aspectos aí de realidade local da implementação foram integração teoria e prática,
onde a extensão curricularizada visa permitir o estudante vivencie a teoria acadêmica na prática, né, impactando a realidade social e melhorando seu desempenho profissional. A articulação com a comunidade. Os polos de extensão, ele tem um objetivo de promover um diálogo mais próximo com a comunidade local, superando visões aí assistencialistas e focando em práticas sociais transformadoras. Os desafios da implementação também, né, que são instituições aí, elas enfrentam desafios, né, como a necessidade de reestruturação, principalmente dos seus projetos políticos institucionais, os PPIs, né, e principalmente os projetos pedagógicos, cursos, os PPCs. Essa inserção da extensão varia entre disciplinas específicas, projetos e os componentes curriculares. Também sobre o fortalecimento da formação crítica, a extensão ela busca promover a interdisciplinaridade, né, que permite aí que os alunos desenvolvam uma visão crítica, conforme apontado por várias experiências aí de universidades aí e institutos federais. E os resultados acadêmicos, principalmente, tem vários estudos que já apontam que a curricularização da extensão está contribuindo para melhorar o desempenho acadêmico dos alunos, né, e para melhorar a inserção no mercado de trabalho. Essa implementação ela varia muito de acordo com a área de conhecimento e a infraestrutura da escola, né? Mas é considerado o principal caminho sem volta aí para a educação superior brasileira. E a parceria do IFTM com a comunidade local, principalmente voltada para a licenciatura em letras, da UAB, que também integra 10% da sua carga horária em atividades práticas, né, conforme a lei aí 2007, por meio do sistema UAB e IFTM, o curso ele desenvolve, né, os projetos de extensão focados com a formação docente, tendo comunicação e difusão dos conhecimentos de uso aí de tecnologias digitais, parceria com escolas públicas, fortalecendo a relação entre universidade e sociedade. E tem vários aí destaques da ação extensionista do FTM. A curricularização foi uma delas, né, onde foi implementado em todos os projetos pedagógicos, né, com ações extensionistas obrigatórias, oficinas, eventos, atividades locais, né, em escolas. Parceria aí do curso, né, que promove a formação de professores com atuação nos polos presenciais, que conecta teoria, linguagem, literatura e realidade escolar local. Várias ações da comunidade, né, o foco na alfabetização, letramento, tecnologias digitais, ensino de línguas portuguesas, né, letras portuguesas, além da promoção de eventos culturais inclusivos. E também tem o Integra FTM, né, que é a plataforma utilizada para o registro da validação de atividades de extensão, promovendo aí o protagonismo estudantil. Tem o Conex também, que é o Congresso de Extensão do FTM, que divulga as experiências de curricularização, que permite aí a socialização dos projetos desenvolvidos pelos estudantes de letras, principalmente, né? Então, essa estrutura, para finalizar minha fala sobre a aula de hoje, garante, né, aí que o futuro licenciado não apenas aprenda a teoria, mas a aplique em benefício da comunidade, né, cumprindo aí a missão de educação inclusiva aí do FTM. Bem, no mais, a aula de hoje seria isso. Esse tema abordado hoje, esse conteúdo, diz respeito ao módulo 1, né, da nossa disciplina de extensão 1. Então, muito obrigado a todos e nos encontramos na nossa próxima aula. Dando andamento à nossa aula de extensão 1 do curso de licenciatura em letras, hoje eu vou tirar mais dúvidas, né, a respeito do formulário de inscrição do projeto de extensão, que é para o prazo, né, praticamente aí para o dia 14 do 3, que é amanhã. E como eu recebi poucos, né, até agora, até já mandei no grupo, lá quem foram os que já mandaram, já foi aprovado, eu vou dar mais um prazo até dia 20. Muitos integrantes que estão na lista de não enviados ainda, que não enviou o projeto, eu vou estar liberando para que, caso queira sair do grupão, exemplo, Uberlândia, Uberaba, outros, né? Caso queiram sair do grupão, é, pode fazer com um, dois, três integrantes, desde que me envie o e-mail hoje. Oi, professor, tudo bem? Olha, eu, fulano e fulano, vamos fazer sozinho, fora do grupo da cidade tal. O nosso polo é tal, tá? Só para você ficar sabendo. Aí eu já fico ciente, né, que a pessoa que me mandou e mais os integrantes que ela me passou, vai ser um grupo, né? Outro grupo, vamos dizer assim, daquela cidade que tem vários integrantes. E também avisem o grupão, vamos dizer assim, né? Que vocês, um, dois, três, não sei, vai fazer separado deles.
para que eles possam se reorganizar e dar continuidade ao grupo deles, ou etc. Eu preciso desse e-mail até hoje, que é 13/3, até meia-noite, vamos dizer assim. Por quê? Porque aí vocês têm prazo desses novos grupos que vão se formar de correr atrás da escola, de fazer esse projeto, o formulário, e me enviar até dia 20, que é o prazo que eu conversei com a coordenação do curso e ela liberou, certo? Então, a princípio, já fique, né, aí já informado sobre isso. Outro assunto vai ser a carta de apresentação. O que que é a carta de apresentação? Essa carta de apresentação, ela vai estar colocando as informações que eu vou deixar em aberto para vocês, em um Word, né? Vocês colocam a qual escola que vai ser, qual cidade, aos cuidados de quem, né? É onde você se apresenta, o estudante ou os estudantes que estão regularmente matriculados no período ou no ano tal do curso de Licenciatura em Letras do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, que estão aptos à realização de um projeto de extensão, com atividade presencial, né? Aí com a carga horária. Aí vocês colocam a carga horária. Se vai ser 1 hora de atividade, se vai ser 2, se vai ser 3, vai depender do tipo de atividade que esse grupo, que vocês, integrantes do grupo, pretende realizar. Porque tem uma atividade que talvez demanda 2 dias, 1 hora num dia, 1 hora no outro. Porque são duas turmas diferentes e talvez a diretora, a professora não libera para que vocês possam dar essa atividade com as turmas juntas. Ou talvez na hora, dá para juntar 3 turmas, alfa, beta e gama, aqui na escola, do sexto período, quinto período, não sei. E aqui vocês podem levar para o auditório e lá faz as atividades. Vai durar 1, 2, 3, 4, 5 horas, não sei, né? Aí vocês colocam a data, né, nessa carta, com a data a ser realizada no dia combinado entre as partes. Ou seja, é uma carta de apresentação que você vai levar, né? Ela vai estar, eu vou deixar em aberto aonde vocês colocam a cidade, o dia, o mês, né? E ela já vai estar assinada por mim, vamos dizer assim, dando autonomia de vocês entregar para a direção dessa escola. É um meio de facilitar a inserção de vocês dentro daquela escola com um documento formalizado, né? Porque tem escolas que não deixam, né, qualquer pessoa entrar falando que vai realizar alguma coisa, tem que ter um documento. Então, para os grupos que ainda não têm projetos ainda feitos ou estão nessa fase ainda e precisam dessa carta, é só me passar o e-mail também. Me passou o e-mail, me passa os dados da onde você vai levar, o seu nome, ou os integrantes do seu grupo, né? E se tem já o nome da diretora, já quiser passar, pode passar também. Mas a princípio eu mando a carta em Word, porque aí vocês colocam as informações que precisam, manda para mim ela, eu já autorizo e você já leva na escola. Sábado e domingo agora eu vou estar de plantão para isso, então qualquer momento que vocês mandar para mim, eu olho, né, e encaminho para vocês essa carta de apresentação. Antes que eu abra para tirar dúvidas, o que que está acontecendo no formulário de inscrição? O formulário de inscrição, no campo de identificação, eu vou abrir aqui agora para que a gente possa estar tendo junto, vou compartilhar aqui o formulário, para que a gente possa juntos estar conversando sobre o assunto, né? Vamos lá. Bem, então aqui no formulário, ó, eu preciso dessa identificação. Coloque a cidade e o polo. Por quê? Por mais que eu tenha essas informações, na hora que eu já salvo o projeto de vocês, já me agiliza uns 10 minutos. E como são mais de 10 projetos, né? Por aí vocês sabem o que que me agiliza. Então, colocando a cidade e o polo, facilita muito. O título do projeto, fiquem à vontade, né? O resumo do que vai ser essa atividade, né? Então, assim, vários de vocês já já criaram, né, esse projeto, inclusive já recebi, não sei se estão presentes, mas vários já colocaram, vamos dizer assim, um resumo específico do projeto, do que pretende fazer com a atividade. É, vou pegar aqui um exemplo aqui, quer ver? Um resumo de um aqui. Ó, eu quero fazer uma oficina, por exemplo. Então, o que que é a informação do resumo? É um projeto de extensão, ele vai ser executado numa escola,
na cidade tal, com a turma tal, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, vai ser oferecida uma oficina, com a atividade tal, com o foco tal, com o tema tal. É um resumo, né, que vai contar uma historinha, referente ao que vai ser realizado o projeto, né? Outra informação também importante é na hora que vocês vão colocar sobre a equipe executora, área, departamento de atuação é de vocês, né? Tem gente que já é formado, já outros são apenas estudantes, coloca estudante, né? Mas fiquem à vontade. E e-mail, né? E-mail também é importante estar colocando, né? Além do CPF, telefone, a formação acadêmica é licenciatura em letras ou cursando a licenciatura em letras, a carga horária 120, igual eu já tinha dito, né? A área de conhecimento é de acordo com o tema que vocês colocarem. Pode colocar o endereço todo da escola, né? Inclusive a cidade, né? Se quiser colocar até o CEP, pode, não tem problema, tá? A descrição do projeto é praticamente um resumo mais amplo, né? Onde você vai descrever mais em detalhes qual é essa atividade, como que você vai propor ela, como é que os alunos vão fazer, se além da atividade os alunos vão responder a algum questionário, alguma coisa desse tipo, né? A justificativa do porquê que vocês escolheram esse tema, né? É, do porquê que considera esse tema relevante, né? O que vocês gostariam de levar de informação ao público, né, que vai estar recebendo, vamos falar assim, essa atividade, esse projeto de extensão? Então, o objetivo geral, ele tem a ver com a descrição do projeto e com o resumo, né? Então, por exemplo, você quer alertar os jovens para alguma coisa, despertar alguma coisa, você quer fazer que o jovem entenda mais sobre uma abordagem, um tema de um assunto, né? Desenvolver habilidades voltadas para X situação, né? Então, seria o objetivo geral. E o específico, apresentar ali partes do objetivo geral do que vocês pretendem nessa atividade lá dentro dessa escola. O cronograma, para facilitar a vida de vocês, eu já tinha mandado que o projeto de extensão precisa ser enviado em março, inclusive até amanhã. Até para quem entrou agora, vai ser até dia 20. E eu reforço, grupos grandes, principalmente de Uberlândia, Uberlândia, eu até vou abrir exceção para criar grupos pequenos, caso não chegaram num acordo ainda. Pelo prazo que já passou, já era para ter enviado o projeto para mim. Mas aí eu vou estar liberando, é para me passar o e-mail hoje até meia-noite. Caso for desfazer o grupão e criar um grupo menor, né? Aí, ó, fulano, ciclano, Beltrano, você já passa o e-mail com os dados, vai formar um grupo. Aí sabe que até dia 20 tem de enviar esse projeto para mim. Então, por exemplo, é objetivo específico, envio do formulário de inscrição. Qual que é a ação? Vai constar todas as informações da escola, da atividade a ser proposta. Março, você marca o X em março. Envio do relatório parcial. É o preenchimento do que já ocorreu, e do que ainda vai ocorrer de acordo com o que foi proposto no projeto. É março e abril? Pode marcar os dois, não tem problema. Mas William, mas a data é até dia 14 agora. Então você manda o relatório parcial falando que você já fez o projeto, já foi aprovado, que agora vai ser a realizar a atividade, né? Para os que não me enviaram o projeto e não foram aprovados ainda, eu vou estar colocando até dia 20. Aí no relatório parcial vai constar esses dados, né? Realização da atividade presencial do projeto na escola. Seria o objetivo específico? Sim. Então, como que é a ação dele? Foi feito um planejamento onde cada integrante vai abordar tal assunto, esses assuntos serão direcionados na escola, vai ser no quadro, vai ser no slide, vai ser música, slide e vai ser apostila. Então, assim, explicar a atividade que vai ser realizada dentro da escola. Envio do relatório final e relato de experiência, que é até no último dia, que é do encontro, né? O último encontro de vocês. E seria a prova final. A nossa disciplina não tem recuperação. William, não vou fazer nada do relatório da disciplina, vou esperar a recuperação. A recuperação é o projeto. Então, quer dizer, se você não faz o projeto agora, como é que você vai fazer a recuperação, sendo que é o projeto de 2 meses? Não tem jeito. Então, tente fazer desde agora para que você não fique reprovado na disciplina, vamos dizer dessa forma. O público-alvo já tem uma noção do levantamento de quem que é,
né? Porque se você já está me mandando o projeto com a escola, você já viu lá quantos alunos são, que série vai ser, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, né? E tudo mais. Entendeu? Então, esse público-alvo já tem de estar colocando aqui. Pode ter uma influência a mais? Pode, no relatório final depois. O público-alvo não foi 38, foi 70 pessoas, porque estavam presentes professores, diretores e tudo mais. Pode mudar, não tem problema. O número 7 que é o envolvimento dos alunos sessionistas, né? Ou seja, vai fazer a proposta, extensão, vai apresentar na escola, vão criar formulários, vão ser corrigidos pelo professor, vai apresentar o relatório parcial, quer dizer, contar a história de todo que os alunos vão fazer na disciplina, que é o envolvimento dos alunos extensionistas, que é o 7.1. O 7.2 eu já coloquei, que é o que fala sobre o projeto pedagógico do curso de vocês. Acompanhamento e avaliação. Quais são os objetivos e metas que vão ser acompanhados, supervisionados por vocês? Mas se não for na oficina, quais anotações fizeram, né, antes e depois? Que basamento vocês já estão colocando, autores, etc., para criar o artigo científico, que vai detalhar as experiências, objetivos que foram alcançados nesse projeto? E resultados sociais, econômicos e ambientais esperados no âmbito regional. O que as crianças vão ter de conhecimento a mais depois dessa proposta efetivada, né? Vai trazer benefícios? Pode ter trago um prejuízo? Teve alunos que não conseguiram compreender, ou eles têm algum atestado, né? Ou têm algum laudo, alguma coisa desse tipo. Então, assim, colocar essas informações, né? O 9 e o 10 não precisa preencher, né? Porque como a gente manda para coordenação e é um projeto de extensão de disciplina, ele não tem fomento, ele não tem bolsa. Então, seria mais ou menos isso. Eu vou estar depois alterando lá no fórum, né, sobre a questão é, da data, né, para quem ainda não enviou, né, o projeto. Vou estar aguardando até meia-noite o envio dos novos grupos, se forem desmembrar de grupos grandes, né? Então, aí me manda o nome desses integrantes e qual grupo vai ser, cidade e polo. É uma informação importante que vai mandar por e-mail. Vou colocar no grupo do WhatsApp e aqui no aviso também, aqui no Moodle, para que todos fiquem cientes, né? Bem, no mais de informação que eu queria passar, seria essas. Agora eu abro o espaço para tirar a dúvida de vocês, então vocês fiquem à vontade. Professor, boa noite. Aqui é o Gerson. Bem, Jorge? Bem, você? Joia. No nosso grupo aqui é de Araguari, só uma pessoa que é para enviar o trabalho. É de Aguari, Araguari? Isso, nós estamos terminando o projeto, é só uma pessoa que é para enviar o projeto para o senhor. E vocês escolhem entre vocês um líder, entre aspas, né, que vai enviar o e-mail para aprovação. Eu vou respondo para ele, se precisa de correção, ou se ele já está aprovado, e já explico, olha, já passa para PDF, já envia para seus colegas integrantes do grupo e já pode postar no Moodle. Não, certinho, só para confirmar isso mesmo. Depois de estar aprovado, todo mundo posta no seu próprio Moodle. Isso. Não, Quem precisar da certinho, carta de apresentação, me passa um e-mail pedindo ela também, fazendo favor. certo. Mais alguém? Uma pergunta, na aula de manhã que é presencial no polo, o senhor vai mandar algum trabalho ou a gente vai estar apresentando alguma coisa sobre esse que a gente vai fazer? Olha, já tem já o tutor, ele já sabe já qual atividade que vai ser, mas eu vou passar essa informação no aviso daqui a pouco, ao acabar a aula, para que todos fiquem cientes, para não ficar Não, perdido, não, né? certinho. Bom saber que a gente vai, como diz, Isso. com o foco preparado. Tá, joia. Professor, o artigo final tem que ter quantas páginas? Ainda eu não fui na escola, mas eu fiz o projeto. Aham. Então, o Seria artigo. necessário apresentar algum documento para pedir autorização para entrar na escola? Pensando de agora à noite. Então, é o que eu estou falando, né? Se você quiser que eu te mando o modelo da carta de apresentação, você me passa um e-mail. Aí você faz ela, imprime, né? Ou se não, manda ela em PDF, né? Ao que você chegar na escola, você mostra, manda por e-mail da pessoa lá, para você ter um documento para entrar na escola, né? Você só me passa o e-mail, eu vou passar o e-mail de novo no grupo e pelo aviso no Moodle,
para que vocês possam estar mostrando essa carta de apresentação. Eu vou mandar ela pré-preenchida, você coloca os dados que precisa, salva em PDF e já manda, leva ela no seu celular, né, no Gmail, ou imprime ela e já leva ela em mãos, né? Certinho. Ah, e o artigo, ele vai ter no Ah, final, assim, quantas então, páginas ele vai ser publicado? isso. O que acontece? O relato de experiência, o próprio não fala, relato de experiência de alguma coisa, né? Ele precisa ter uma abordagem, introdução, metodologia, resultados e discussão, conclusão e referências bibliográficas. Então, a princípio, não sei se você está sozinho, se tem mais integrantes, já é interessante já buscar autores que talvez falam sobre o tema ou subtema, ou assunto, ou atividade que vocês vão realizar, para aí já criar esse artigo científico. A gente tem interesse de publicar? Claro, é muito bom publicar. Então, a média hoje, tem revista que pode ser 10 páginas, outras 12, outras 14, outras 15. Então, nós vamos focar em 12 páginas, já com referência bibliográfica e tudo mais, né? Então, que é a primeira a página, como tem lá o título, o nome dos integrantes, o resumo em português e inglês, depois, introdução geral, metodologia, resultado, discussão, conclusão e referência bibliográfica. Até tem um modelo aí na biblioteca. Eu vou estar postando junto com essa gravação, uma gravação que fala sobre um tema que também está lá na biblioteca, para que vocês possam estar escutando sobre ele, né? Tirando alguma dúvida, talvez que não seja para agora, mais para frente. Então, eu vou estar postando essa aula de hoje em conjunto com essa aula já que eu tenho gravada, que fala sobre um tema que é desse primeiro módulo. Então, eu provavelmente aí, no decorrer da noite, eu já coloco aqui no Moodle e já coloco também no grupo nosso de WhatsApp, tá? Se caso não tenha mais nenhuma pergunta, a gente já pode estar finalizando a aula. Eu vou fazer as correções aqui no Moodle de mudança de data. Vou estar passando um e-mail aqui no aviso agora, para que seja, caso queira pedir a carta de apresentação, que já me passe esse e-mail quanto antes, né? E qualquer outra informação, pode me chamar no WhatsApp em particular. E sábado, domingo, caso alguém for me mandar algum projeto, alguma correção, eu também vou estar de prontidão aí para atender vocês. Como já não tem mais nenhuma dúvida, eu já vou estar finalizando a gravação e vou estar passando também no aviso como que será essa atividade, né, amanhã, né, proposta no encontro presencial, tá bem? Mas, boa noite a todos, né, e um bom final de semana.